Oi, gente! Terça Contente, trago fatos! Antes de começar o caso de hoje, eu quero lembrar vocês de sempre curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, me seguir no Instagram. O arroba tá aqui embaixo na descrição, vai estar lá na abertura, no fechamento provavelmente também. E lá eu coloco o caso nos destaques, então não dá pra perder nenhum, porque lá são diferentes dos que eu coloco aqui. E você não quer perder nada, não é mesmo? Então, recado dado, bora rodar a vinheta. Hoje a gente volta lá nos anos 70 para falar de um caso que abalou o país. José Paes Bezerra nasceu em 1945 na cidade de Alagoa Nova, no interior da Paraíba. Morava ele, o pai, a mãe e a irmã. O pai sofria de hanseníase e quem cuidava dele principalmente era o José. Então, nesse caso, ele não trabalhava, o pai, né? E eles tinham um caso de extrema pobreza. Então, a mãe começou a se prostituir. Depois que o pai morreu, a mãe, a irmã e o José foram para o Rio de Janeiro, morar numa favela. E lá a mãe dele começou a se envolver com um cara que aceitava a prostituição, aceitava o trabalho dela e odiava o José. Então ele tinha muito conflito com o José e etc. Então com 10 anos o José Bezerra fugiu. Então, com 10 anos, o Bezerra ficou morando nas ruas do Rio de Janeiro vendendo bala na Central do Brasil. Nas ruas, ele era sempre encaminhado para instituições correcionais porque ele cometia pequenos delitos. E aí ele ficou indo para essas instituições até ele completar 18 anos. Com 18 anos, ele se alistou no exército, mas como ele fazia pequenos furtos aqui e ali, ele acabou desertando, né? Ele saiu do exército e deu uma sumida. E ele só foi aparecer de novo em São Paulo. Sua primeira vítima em São Paulo foi Zenira de Castro Amorim. Ela tinha 44 anos, foi encontrada nua, com braços e pernas amarrados, com tiras feitas de sua própria roupa. Ela estava com o sutiã enrolado no pescoço e a causa da morte foi estrangulamento. Um dia após o corpo da Zenira ser encontrado no matagal, foi achado o corpo de Alzira Montenegro, de 40 anos. Ela era uma empregada doméstica. Ela saiu, falou para a família que ia encontrar um rapaz e nunca mais foi vista. A Alzira foi encontrada, mas ela estava diferente da Zenira. Ela estava morta por um tiro que causou hemorragia no peito dela. Essas duas mortes ficaram conhecidas como os crimes da Vila Mangalô. Depois, nas investigações, os policiais descobriram que o José estava morando lá, nesse bairro, na época dos assassinatos. Depois de um tempo sem nada acontecer, Yolanda Pacheco, de 36 anos, pediu um táxi na Rua Augusta. O motorista ele usava casaco e cachecol e ele foi levando ela e ao invés do destino dela, ele continuou indo além. E aí ele avisou ela que ao invés do destino dela, ele ia levar ela para o Morumbi. Ela ficou muito assustada, abriu a porta e se jogou do veículo em movimento. Então ela foi a primeira a fazer o retrato falado. Ela escapou, conseguiu escapar, mas nada foi encontrado, nada, pelos policiais, apesar do retrato falado, até outubro de 1970. Nesse mesmo mês, a polícia foi chamada por populares que encontraram um corpo no terreno baldio do Real Parque, que fica no Morumbi. A vítima estava seminua, estava com uma meia de nylon no pescoço, indicando estrangulamento, estava amordaçada com sutiã e outros pedaços de meia de nylon pelo corpo. Durante o trabalho da perícia no terreno, eles ainda acharam outro corpo, que estava nas mesmas condições do primeiro. Então, não dava para reconhecer nenhum dos dois. Posteriormente, o Instituto de Identificação Criminal de São Paulo conseguiu, através das impressões digitais das duas mulheres mortas, identificar quem elas eram. O primeiro corpo era de Nilza Cardoso, ela tinha 23 anos. O segundo era de Wanda Pereira da Silva, ela tinha 27 anos. Até setembro de 1970, a polícia achou outros corpos, que estavam na Via Anchieta, em São Bernardo do Campo. Os corpos eram Cleonice Santos, operária, 23 anos. Ana Rosa dos Santos, 47 anos, doméstica. Vilma Negri, 35 anos, telefonista. O que espantou mais os policiais foi a frieza do assassino, porque as vítimas eram sempre encontradas iguais, seminuas ou nuas, amordaçadas, com sinais de estrangulamento,
com pedaços da roupa, amarrando braço, perna, e descobriram também que elas sofriam violência sexual. E essa violência sexual era depois que elas estavam mortas. A imprensa então estava chamando ele de o estrangulador de São Paulo. Apesar dos esforços policiais, nada foi encontrado sobre o estrangulador até outubro de 1970, quando aconteceu um roubo numa mansão do Itaim Bibi. Os policiais foram lá investigar e investigaram os empregados da casa. No caso, o roubo foi realizado pelo copeiro, que era o José. A companheira dele, a Aparecida, que eu falei antes, ela trabalhava lá como cozinheira. Então, eles, investigando os empregados, foram falar com a Aparecida. E aí, a Aparecida, diante de muita pressão e ela ficou nervosa, ela falou do José. Ela falou: meu marido é o estrangulador, foi ele que matou as mulheres em julho. Então eles foram até a casa dela e do José. O José estava desaparecido e ela mostrou para eles a mala de viagem cheia de roupa das vítimas que estava lá, as joias que estavam lá. Ela falou que ela era constantemente ameaçada, não só ela, como os filhos dela também, porque os filhos dela, de outro casamento, moravam também com o José. Para complementar, a Aparecida deu uma foto para os policiais do José. Então, era a única foto que eles tinham desse cara que aterrorizou São Paulo até agora. Eles já se apressaram e no dia seguinte, no Diário da Noite, já estava na primeira página a foto dele lá estampada. A Aparecida, que era a companheira do José, ela conheceu ele em 1963. Ela saiu de Monte Aprazível, em Minas Gerais, para ir para São Paulo fazer aulas de cabeleireira. Ela estava saindo de uma aula, e aí ela encontrou esse rapaz moreno, bonito, chamando ela para tomar um lanche. Ele falou que ele se chamava Roberto, e aí eles começaram a se encontrar com frequência. Um dia, o Roberto chamou a Aparecida para ir conhecer a irmã dele em Jaguaré. Eles foram de ônibus e aí chegaram numa parte que era um trecho de mata fechada e eles iam a pé. Ele, inclusive, carregou ela no colo em algumas partes de mata muito fechada para que ela não se sujasse. Até que chegou um certo ponto que o Roberto confessou para a Aparecida que não tinha nada disso. Não tinha irmã, não tinha... Quer dizer, tinha irmã, mas ela não morava ali. E que ele tinha levado ela até lá para fazer sexo. Ela consentiu e fez sexo com ele ali. E achou estranha a abordagem, mas fez. E então, depois ela contou para ele que ela era separada, desquitada, que eles chamavam na época, que ela tinha filhos de outros casamentos e ele aceitou. E aí eles começaram a namorar. Então, com os filhos da Aparecida, eles moraram em Minas Gerais. Ela chegou um dia a ver uma certidão de nascimento de um dos filhos dela e junto de uma carteira de trabalho. E a hora que ela foi ver, essa certidão e essa carteira de trabalho estavam com foto do José, ao invés do filho. Ela achou muito estranho, começou a fazer muitas perguntas. Essa época ele contou pra ela que ele era desertor do exército e que o nome dele verdadeiro não era Roberto, era José. E falou também que ele ia cortar a língua dela se ela fizesse muitas perguntas. Então, para ela parar de se confundir entre José, Roberto e fazer perguntas, ela chamava ele de Preto. Além do comportamento estranho, e estourado do José, a Aparecida ficava muito preocupada e ela relatou que chegou um dia a ver ele matando o cachorro da casa, da família, a machadadas. E ele tava com uma cara de intenso prazer. E depois ele obrigou ela a fazer sexo com ele. Teve uma hora que ele roubou todo o dinheiro dela e foi pro Rio de Janeiro. Deu errado, ele acabou voltando e ela acabou perdoando ele. Ela já estava aterrorizada, com os comportamentos estranhos do José. Mas teve um dia que ele chegou e estourou. Então, o dia que ele estourou, ele chegou em casa muito nervoso, com o Diário da Noite na mão, onde tinha a foto dele na capa, e falou pra Aparecida que queria todo o dinheiro dela. Ele tava revirando a casa inteira. Aí ela perguntou por quê, e ele, muito nervoso, se ajoelhou e falou pra ela que era o estrangulador de São Paulo, que ele tinha matado as mulheres. Então, ele ameaçou matar a Aparecida e as filhas do outro casamento. E nisso bateu nela esses sinais vermelhos que ele estava mandando o tempo todo.
Ele chegava sujo em casa às vezes, muitas vezes. Ele dava presente caro para ela e ela não sabia de onde que ele tirava esse dinheiro para dar esses presentes caros. Enfim, tudo foi encaixando na cabeça dela e fez sentido. Então, em buscas na casa da Aparecida e do José, que estava desaparecido, encontraram joias, brincos, colares, roupas, tudo das vítimas que ele tinha pegado e levado para casa. E depois foi reconhecido pelos parentes das vítimas. A Aparecida também confessou no interrogatório que na época dos assassinatos da Vila Mangalô, que eu não sei se é assim que pronuncia, eles moravam lá. Então o José, que estava desaparecido, estava em Guanabara com a mãe e com a irmã. Mas a hora que ele viu que ele estava sendo procurado lá também, ele fugiu e, de novo, a polícia não achava ele. Então os policiais de Guanabara, de São Paulo, de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba, que era o estado natal dele, estavam à procura do José. Então, o José Bezerra foi pegando carona com vários caminhoneiros até chegar em Belém, no Pará, onde ele continuou com vários feminicídios. A polícia de Belém, então, encontrou 3 corpos. Eram eles: Maria Tereza Garvão, de 44 anos, era professora. Ela foi encontrada no terreno da Rádio da Marinha. Uma desconhecida de idade indeterminada foi encontrada no poço nesse mesmo lugar, a Rádio da Marinha do Brasil. E a Anibalina Martins, que foi encontrada num terreno baldio na estrada de Benfica. Ela era comerciária. Então, entre esses 3 feminicídios, 2 conseguiram escapar. Uma escapou e a outra estava morando com o Bezerra, porque ela era enfermeira. Em troca da sobrevivência dela, ela estava sustentando o Bezerra na casa dela. Após ser identificado pela sua companheira, ele foi preso em 1971. Ele portava documentos de Gilberto José Oliveira, mas aí o Instituto de Identificação do Rio de Janeiro revelou o monstro do Morumbi, que era o José Paz Bezerra. Conduzido para o presídio em Belém, ele tentou suicídio em novembro de 1971. Depois, ele confessou ter matado e estuprado 24 mulheres, entre 66 e 71. Segundo especialistas, esse ódio que ele tinha pelas mulheres na época refletia o ódio que ele tinha guardado da mãe dele, que se prostituía e ele não gostava. Ele foi condenado pelo assassinato de 7 mulheres, com uma pena que levou até a 100 anos. O resto não foi provado, então. Em 79, ele foi transferido de Belém até São Paulo, onde ele ficou na cadeia cumprindo pena até 2001. Ele foi liberado aos 56 anos depois de 30 anos de prisão. Já libertado, Bezerra disse que ele tinha refletido muito em todos esses anos na cadeia, que ele aprendeu muito na cadeia e que ele não ia mais fazer isso. E antes de sumir de novo pelo Brasil, sem mais notícias dele, ele disse: mães, cuidem dos seus filhos. Então, esse foi o caso de hoje. Meio comprido, cheio de detalhes. É um caso antigo, mas que desperta curiosidade e ódio, porque feminicídio sempre desperta esse ódio, e ainda bem que foi concluído, ainda bem que acharam ele, porque senão eu não acho que ele teria parado de matar até hoje, não é mesmo? Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para notificações, me seguir no Instagram para ver os casos lá e aqui. E a gente se vê na próxima terça-feira. Então, né?